Boa tarde a todas e todos. Eu primeiramente quero pedir desculpas por ter atrasado o início da mesa e quero saudar o Ministério da Educação e a Unesco pela importante iniciativa da tradução em língua portuguesa da História Geral da África e pela disponibilidade deste material por diferentes meios, pelo meio impresso e pelo meio eletrônico, tornando acessível a todas as pessoas interessadas, particularmente aos professores e estudantes, e deixando dessa forma que a razão, muitas vezes apontada, de que seria difícil ou quase impossível atender, não é, às determinações do artigo 26A da LDB, que determina o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana, uma vez que há um material rico, não só em número de volumes, mas muito rico em conteúdos, e conteúdos não unicamente para o ensino de história. E a prova disso é que uma colega minha, lá da Universidade Federal de São Carlos, que é professora de musicalização e é regente da orquestra, ela manuseou o primeiro capítulo e ela veio muito entusiasmada, dizendo: mas este não é um livro só de história, este não é só um conjunto de história. Ela disse: eu tenho muitos elementos, a partir daqui, para trazer aspectos de cultura africana, de cultura afro-brasileira, a partir desta coleção. Então, eu penso que, de fato, aquela exposição, aquele destaque para a exposição do livro, é uma celebração dos livros, é uma celebração bastante importante para nós, para cada um de nós aqui presente. Esta mesa, quero saudar os componentes da mesa e dizer da alegria de estar com as colegas e com o colega aqui presente. E, se não estiver aqui o Dagoberto controlando, tenho certeza que cada um de nós tem assunto para a tarde inteira, sobretudo em se tratando desta relação importante, que é a relação pedagógica. Não é? Estes conteúdos deste livro, ou conteúdos que ele sugere, encaminha, eles não são unicamente conteúdos em que se vai para tornar as pessoas mais eruditas, todos os alunos negros ou não, e não negros. Não é este o papel. Quer dizer, essa publicação tem um papel político muito importante, que é permitir com que todos os brasileiros, ou todas as pessoas que leiam português, conheçam sobre a história da África, conheçam, portanto, sobre a história da humanidade. Mas nosso dilema em sala de aula, de professores, mesmo das criancinhas pequenininhas, não é simplesmente contar histórias ou trazer fatos. Eu gostaria de, então, citar um pouco o que a Wanda Machado, que diversos de vocês conhecem, da Bahia, e o Carlos Petrovich escreveram num material, uma peça de teatro que eles escreveram na introdução. A peça se chama Ajacá, o Menino no Caminho do Rei. Eles escreveram o seguinte: nossa história de negros tem duas bandas. Aquela que mostra o preto discriminado, sem valia e sem razão. E a outra história, do negro criador de uma cultura de origem, também construtor do Brasil e da cidadania brasileira. A integração das duas bandas cria a semente da autoestima, da identidade e da paz. E aqui está o nosso grande desafio, a integração das duas partes. E não é também tão simples, porque não se esgota aqui o nosso desafio,
porque a nossa história de negros tem 2 bandas, mas a nossa história de brasileiros tem muitas bandas. E tem muitas bandas que se entrecruzam. Tem a banda do invasor europeu, que dizimou povos e culturas indígenas, e ao dizer isso, eu não estou querendo culpar ninguém, né? Hoje, os herdeiros, é uma herança. É uma herança, as pessoas que vivem hoje não têm culpa do que aconteceu no passado, mas elas têm a obrigação, né, de fazer com que os efeitos do passado terminem, né? Então, a dos indígenas que sobreviveram ao genocídio físico e cultural, a dos escravizadores, ao dos senhores e das senhoras de escravos, a dos escravizados e de seus descendentes, a dos imigrantes europeus e asiáticos e de seus descendentes, a dos ciganos, dos povos da floresta, dos ribeirinhos, dos caiçaras. Então, são muitas bandas têm esta história e que nós temos que estar atentos. Vejam só um mar de desafios que um artigo da Lei de Diretrizes e Bases desencadeia para nós, professores. Não é? E temos que assumir de frente questões como esta que ressalta o Mário Maestre, um historiador gaúcho, que diz: o Brasil é filho da escravidão. Cremos que o Estado monárquico, autoritário e centralizador brasileiro tenha resultado da necessidade das elites nacionais de enfrentarem o problema da independência e da gestão constitucional do novo Estado, sem colocarem em perigo a espinha dorsal da economia colonial, a produção escravista. Então, nós temos de enfrentar essa questão. Nós temos de, quer dizer, muito mais do que uma questão, né? Essa enorme problemática com resultados e com efeitos até os dias de hoje, com efeitos que aparecem nas desigualdades educacionais, nas desigualdades econômicas, nas desigualdades de oportunidades, que se refletem na desqualificação das pessoas, né? Então, pessoas como nós, que estamos aqui nessa mesa, e todos os outros negros que estão aqui, e que estamos ligados, muitos de nós, à pesquisa, à área do direito, enfim, a diferentes áreas, às artes, muitos professores em sala de aula. Tenho certeza que, se não todos, a grande maioria já ouviu o grande elogio. Para mim, tu não és negro. Quer dizer, as pessoas nos elogiarem, nos desqualificando da nossa raiz, nos obrigando, quer dizer, elas não nos veem como descendentes de africanos, elas não nos veem como pessoas negras, porque estaríamos ocupando um lugar que não seria nosso. Então, esse é outro ponto muito sério que se deve ter presente como objetivo ao tratar de história da África e história afro-brasileira. Não se trata simplesmente, como se diz, não, os negros têm baixa autoestima, então nós vamos elevar a autoestima dos negros. Não é isto. Acho que a questão não é nem de autoestima, é de reconhecimento. Reconhecimento de que as pessoas negras, as pessoas descendentes de africanos, têm história, e história muito antiga. Né? Tem vínculos, e vínculos muito antigos, mesmo que a gente não saiba exatamente de que região da África a gente veio, de que povo a gente veio, como a maior parte de nós não sabe, mas nós temos o vínculo que foi garantido pela ancestralidade. Essa é uma experiência que outros povos não têm. Eles não são nem melhores nem piores. Digo que não tem outros povos, porque o Walter Silvério, que estava aqui de manhã, nós somos da mesma universidade, e uma colega, hoje aposentada, costumava dizer assim: vocês
Vocês não têm nada com a África, ela é descendente de portugueses. Vocês não têm nada, vocês têm a ver com a África tanto quanto eu, que sou descendente de português. E um dia estávamos numa conversa, surgiu o nome de uma escola, e uma das pessoas que estava na roda de conversa, um professor, disse: essa escola tem o nome da minha tia, é a minha tia. E a colega, então, que dizia que eu e o Walter não tínhamos nada a ver com a África, disse: como é tua tia? Ela já morreu, ela era tua tia. Então, eu disse: Marli, agora acho que vai dar para tu entender por que eu e o Walter, mesmo que nunca tivéssemos posto, ou mesmo antes de termos posto os pés na África, nós tínhamos a ver com a África, porque os nossos ancestrais os mantinham conectados. E, pelo que tu dizes, e ela disse: não estou entendendo. Eu disse: pois é, porque, para nós, a tia que faleceu, ela não deixou de ser tia. Não é? Ela é a falecida tia, ela não era minha tia, ela deixou de ser tia porque ela faleceu. E esse é um dado importante de se entender. O fato de ela não ter a ancestralidade e ter cortado o seu vínculo não significa que ela seja melhor ou pior do que nós. E este é outro desafio nosso. Como é que eu compreendo a visão de outras pessoas, de outros grupos étnico-raciais, sem desqualificar? Não é? Porque a nossa educação é mais ou menos isso. Quem não é igual a mim, eu desqualifico. Ele é pior, ele não é diferente. Então, vocês veem que estes 8 volumes de História da África estão nos cutucando e nos dando os elementos para tratar de questões bastante sérias e tocar no âmago da educação das relações étnico-raciais. E também tem um dado, já me foi sinalizado, que eu trate de ir acabando. E depois tem outro ponto que, no meu entender, do ponto de vista pedagógico, da nossa relação professor-aluno, que o estudo, né, de história da África e dos afro-brasileiros é importante. E hoje de manhã se dizia: mas e a história e a filosofia? Mas isso está... É claro que eu não li os 8 volumes, mas... ou, pelo menos, ainda não, né? Daqui a pouco eu aposento e aí, quem sabe, eu chego a ler todos. Mas tem um ponto que é importante. De um modo geral, na nossa formação de professores, a gente termina aprendendo que alguns têm qualidades para aprender e tem outros que não têm qualidades para aprender, né? Que uns aprendem bem e outros não aprendem mal. Parece que a gente não é muito alertado, a gente custa se alertar que as pessoas aprendem diferentemente. A Fúvia entende disso melhor do que ninguém, talvez, nessa mesa, pela sua função de psicólogo, né? E aí, para eu poder ensinar, porque se eu vou ensinar a história de um povo, eu tenho que ensinar na perspectiva daquele povo, eu não posso ensinar na minha perspectiva. Se eu vou estudar com meus alunos história africana, a perspectiva africana tem que estar presente. E agora, o que é isso, a perspectiva africana? Eu vou dar um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo é o seguinte: na raiz africana, é próprio das pessoas aprenderem, conhecerem, produzirem conhecimentos. Então, eu só posso ensinar bem história africana ou história dos afro-brasileiros se eu tiver presente esta compreensão. As pessoas, independentemente da sua idade, da sua condição de vida, da sua condição de saúde, das suas deficiências, são capazes de conhecer, são capazes de aprender. E isso exige um esforço deliberado nosso de professores, né?
para, por meio de uma efetiva comunicação. E olha esse desafio. O que é uma efetiva comunicação? É comunicação, não é eu falando e os meus alunos anotando e alguns dados para depois repetir numa prova. Não é isso. Ele tem que construir o conhecimento. Ele é capaz, ele vai fazer isso de um jeito diferente daquele que eu próprio faço. Não é? Então, todas são capazes de conhecer. E isso exige, vou repetir, um esforço deliberado para efetiva comunicação. E essa efetiva comunicação é que vai permitir com que se colham conhecimentos. Vejam bem, colher conhecimentos. Eu acho bonita a imagem. Interpretá-los na perspectiva de quem os elaborou. Olha o esforço. Nós, em geral, a nossa educação de professores nos prepara para aprender numa perspectiva, né? Numa perspectiva, muitas vezes, de raiz europeia. Estou louca para dar um exemplo, mas não vou poder, porque senão eu não termino o que eu estou querendo. Então, na perspectiva de quem elaborou. Por quê? Para eu poder dialogar. Eu entender a perspectiva do outro não significa me deixar assimilar pelo outro. O nosso ensino tem sido muito no sentido de assimilar. A prova disso é que os alunos, como eu digo, perdem uma boa parte do seu tempo de estar estudando, querendo descobrir como é que o professor quer que ele responda. É uma imensa falta de tempo. Embora eu diga isso para os meus alunos, eles custam muito acreditar que eu esteja dizendo isso de verdade, né? Que é o fato de eu dizer isso, eu não perco o meu poder de professor, né? Não perco o poder de dar a nota. Esse poder é meu, nem mesmo o diretor. Ninguém me tira este poder, e os alunos sabem disso. Então, vejam bem o esforço que tem da nossa parte. Se eu conheço o ponto de vista do outro, eu posso dialogar com ele, mas não para assimilar, não é para eu deixar de ser quem eu sou, ou para eu abandonar o meu ponto de vista. Posso até reformular meu ponto de vista, posso até abandonar, mas o ensino não é para isso. Então, ensinar a história da África significa ensinar a história da África na perspectiva da África, dos africanos, das pessoas de raiz africana, para poder dialogar, não é? E é desta forma, no meu entender, é que se vai, de fato, formar um cidadão e uma cidadã comprometidos com um projeto de sociedade. Mas que projeto de sociedade é esse? O Walter, hoje, no final da manhã, falava justamente que o que nós temos são disputas de projetos de sociedade, um projeto de sociedade em que cada um, na sua particularidade, é construtor. Cada um, na sua particularidade, é construtor. Então, vejam bem, nós vamos ter que acabar com as metodologias assimilacionistas. E, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nós vamos dizer, não, Piaget não vale mais. Não é isso. Ou, como alguns dizem, Paulo Freire não vale mais. Não, não vale só ele. Ele tem que dialogar. E tem que dialogar com outras perspectivas. Quer dizer, esse material de história da África desafia a Unesco, inclusive, a nos disponibilizar. Mas quais são as pedagogias africanas? O que faz com que eu possa dizer que uma pedagogia é de raiz africana? Como eu posso ter acesso a esses materiais? Um parênteses. Isso aqui não está contando 5 minutos. Nós temos, por exemplo, estudantes africanos que vêm pelo convênio PEC-G na UFSCar. E nós estamos agora querendo conhecer justamente o que eles aprendem, como possivelmente aprendem, quais são os livros didáticos que eles utilizam. Porque a gente não admite que se diga que, se esses alunos aprendem diferente ou diferentes coisas, que eles não tenham condições de seguir os cursos. Mas nós temos que conhecer para poder dialogar. Então, agora, a nossa empreitada é, junto ao Ministério das Relações Exteriores, é obter esses materiais, pelo menos dos países em que os alunos
Vem, espero estar me fazendo... Fechei o parênteses, viu? Agora como? Então, a educação das relações étnico-raciais, enquanto um processo pedagógico, visa criar compreensões de distintas maneiras de as pessoas expressarem a sua humanidade. Eu vou repetir. Criar abertura para a compreensão de distintas maneiras de as pessoas expressarem essa humanidade. Os 8 volumes que nós temos aqui conosco nos dão essa possibilidade. Quer dizer, eles precisam ser lidos, né? Estudados, pensados, e certamente muita coisa importante, muitas novas compreensões e diálogos riquíssimos vão surgir. Então, a educação das relações étnico-raciais, enquanto processo pedagógico, questiona a pretensão de que viveríamos numa sociedade monocultural, unificada por uma língua única, por uma só cultura, a que todos os habitantes da nação deveriam convergir. As crenças a respeito da inferioridade daqueles que são diferentes de nós mesmos, de cada um, as crenças racistas preconceituosas repousam sobre mitos, sobre aparências enganosas, né, que criam medos, que criam desrespeito e desqualificação. E essas não-verdades que criam este Estado se transformaram em verdades. E, justamente, o ensino de história da África e afro-brasileira e da diáspora, né, na medida em que nós tivermos maiores conhecimentos e maiores traduções, eu tenho que terminar, não posso me alongar, aqui o Dagoberto me dizendo, mas são meios que nós temos para justamente transformar essas verdades, e que todas as verdades possam vir à tona e estarem expostas, sem classificações, sem hierarquias, mas diferentes e desafiadoras. Não quer dizer que, a partir daí, nós vamos viver todos numa harmonia maravilhosa. Quando eu digo maravilhosa, é que sempre os seres humanos, a gente, quando dialoga, tem tensão, mas tensão não é briga, tensão não é desqualificação. A gente pode não concordar, pode ir para frente. Isso é que é o bonito, né? Justamente da gente poder dialogar, trazer posições diferentes, sem medo de ser desqualificado. Bom, obrigada.